uma evolução da jurisprudência nos tempos atuais. Eu pergunto a todos vocês, seria possível cumular dano patrimonial, mais dano moral, mais o dano estético? Seria possível essa tríplice cumulação? Dano patrimonial, mais dano moral, mais o dano estético? Em princípio, há uma certa resistência dos tribunais. Por quê? O que é o dano estético? O dano estético é uma lesão à integridade física da pessoa na parte externa. Ou seja, o dano estético é uma lesão morfológica contra a pessoa. O dano estético é uma lesão que atinge a pessoa em sua aparência. É uma lesão que causa um desequilíbrio físico na pessoa. Este é o dano estético. Alguns julgados, é incrível, né? Alguns julgados chamam o dano estético de enfeamento. Ou seja, havia uma mulher bonita, era uma modelo, ela, em razão de um incidente, sofre uma cicatriz no rosto, perde a beleza natural dela, vira um trubufa e aí chamam de enfeamento, dano estético. Não gosto muito disso, mas é só para constar. Pois bem, em princípio, os tribunais eles não admitiriam a acumulação do dano moral com o dano estético pelo seguinte fundamento. O dano moral já não seria uma lesão à integridade psicofísica? Já não seria o dano moral? Ora, se a pessoa pleiteasse dano moral mais dano estético, seria uma espécie de bis in idem. Ou seja, a pessoa estaria pedindo dois valores distintos pelo mesmo fato que é a lesão à integridade psicofísica. Porém, os ventos estão mudando. São novos tempos. E hoje nós já vislumbramos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vários casos em que se admite a acumulação do dano moral com o dano estético. Um caso exemplar, para que eu possa depois explicar, é o caso do nosso iatista Las Grael. Las Grael, iatista famoso, medalhista olímpico, estava velejando quando um outro velejador passou por cima de sua lancha, de seu barco, e Las Grael perdeu a sua perna. Las Grael, ele recebeu indenização pelo dano patrimonial, ou seja, danos emergentes pela perda de uma perna, internação hospitalar, gastos com prótese, lucros cessantes por aquilo que ele deixou de ganhar em sua carreira vitoriosa de medalhista olímpico. E além dos danos patrimoniais, ele foi aquinhoado com o dano moral mais o dano estético. Por que essa divisão? Nunca esqueçam, o dano estético, ele fez jus porque houve uma transformação no seu corpo, ele perdeu uma perna. Houve uma transformação estética evidente com a perda de um membro. Esse é o dano estético, é o dano físico. Mas além do dano estético físico, houve o dano moral. E o dano moral, sigam minha mão, é o dano psíquico. Ou seja, além dele experimentar a perda da perna, que é a perda estética, ele experimentou um grave dano psíquico, porque aquele acidente certamente lhe acarretou vários traumas, vários sofrimentos, ou seja, e não foram sofrimentos simples, certamente foi uma carga muito grande de inquietude psíquica em razão daquele acontecimento. Vai dizer, o dano estético é o dano externo, e o dano moral se torna o dano psíquico, o dano interno. É essa cumulação que vem sendo admitida por nossos tribunais. Mas a questão do dano moral não para por aí. Se o dano moral é uma lesão à dignidade da pessoa humana, se o dano moral, ele evidentemente pode ser acumulado com dano patrimonial e com dano estético. A pergunta que se abre é, uma pessoa jurídica pode pleitear reparação pelo dano moral? Compensação pelo dano moral? Em princípio, a resposta já está até sumulada. Há uma súmula, súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o quê? Que a pessoa jurídica pode pleitear
reparação pelo dano moral. Pronto. Os que estão me ouvindo falam, Nelson, não tem discussão. Está simulado, súmula 227, quer dizer que a pessoa jurídica pode pleitear reparação pelo dano moral. Só que a questão não é tão fácil quanto posta pela súmula. Qual é o argumento dos nossos tribunais para justificar o pedido de danos morais por parte de uma pessoa jurídica? A explicação é até tranquila. Dizem os tribunais que a pessoa jurídica, ela não chora, ela não sente dor, ela não sente mágoa, ela não toma antidepressivos. Ou seja, a pessoa jurídica não teria uma honra subjetiva. Mas a pessoa jurídica, ela possui uma honra objetiva. Ou seja, a pessoa jurídica não sofre injúria, ela não sofre calúnia, mas como ela tem uma honra objetiva, ela pode sofrer uma difamação. Ela pode sofrer uma difamação porque a pessoa jurídica ela possui uma credibilidade. Ela detém uma reputação no mercado. Em outras palavras, se Joãozinho tem uma empresa e alguém indevidamente protesta um título dessa empresa, segundo os nossos tribunais, esta pessoa jurídica que pertence a Joãozinho, vamos supor que essa pessoa jurídica se chama Soma Limitada. A Soma Limitada pode ajuizar uma ação de reparação pelo dano moral em razão daqueles protestos indevidos, porque aqueles protestos indevidos reduziram a sua credibilidade. Em outras palavras, ela perdeu a chance de fazer contratos pelo fato do nome da empresa ter sido negativada. Essa empresa, ela perdeu acesso a fornecedores. Ela não pode participar de licitações, de concorrências. Todos esses motivos, em suma, seriam justificativas para que a pessoa jurídica, ela pudesse pleitear reparação pelo dano moral. Só que eu não concordo. Eu não concordo de forma alguma. Se amanhã alguns dos que estão me assistindo ou que estão aqui fizerem uma prova de concurso público, onde a pergunta na fase aberta seja, pessoa jurídica pode pleitear reparação pelo dano moral? Eu sou daqueles que acreditam que não. Que a pessoa jurídica não pode pleitear reparação por dano moral. E o motivo é singelo. O que é o dano moral? Não é uma lesão à dignidade da pessoa humana? Quem tem dignidade é gente, somos nós. Pessoa jurídica não é portadora de dignidade, porque pessoa jurídica é uma ficção. A pessoa jurídica é uma criação do ordenamento jurídico. Pessoa jurídica não tem direitos da personalidade. Pessoa jurídica não tem atributos existenciais. Pessoa jurídica não tem integridade psicofísica. Ou seja, assim como um poste não tem direito a receber reparação por dano moral, um animal não tem direito a receber reparação por dano moral, uma árvore não tem direito a pleitear reparação pelo dano moral, uma pessoa jurídica também não pode pleitear reparação pelo dano moral. São Nelson, mas e a perda dos clientes? E a perda de acesso a fornecedores em razão dos danos que ela sofreu? Percebam, todos esses danos que eu elenquei, que a pessoa jurídica sofreu, são danos patrimoniais. Perda de clientes, perda de acesso a financiamentos, perda de fornecimento, são todas perdas econômicas. E eu posso justificar isso com base na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela separa muito bem aonde está a pessoa humana, a pessoa natural, e aonde está a pessoa jurídica. A pessoa humana, que é portadora de direitos inatos, direitos da personalidade, ela tem seus direitos fundamentais por ela ser reconhecida em sua dignidade. A pessoa jurídica não. A pessoa jurídica, basicamente, ela é protegida no capítulo da ordem econômica, da livre iniciativa, do artigo 170 da Constituição. Ou seja, os valores que permeiam a pessoa jurídica não são os mesmos valores que permeiam a pessoa humana. Daí essa tese
que é uma tese compartilhada por vários outros civilistas,